Nova Manhã. Conexão Brasília com Diego Amorim. E a crise dos Yanomami é o tema de hoje do Diego Amorim, que ouviu 2 senadores com visões diferentes a respeito desse grave problema entre os nossos indígenas. Bom dia, Diego, tudo bem? Tudo bem, Mauro? Bom dia a você, bom dia, Michele, bom dia aos ouvintes da Nova Brasil FM em todo o país. Pois é, essas imagens que a gente está vendo aí nos últimos dias são chocantes, né? São assustadoras, mexem muito com a gente. Quem tem um mínimo de empatia se sensibiliza, se emociona com essa situação dos índios Yanomami. Fica muito claro que houve uma omissão, no mínimo, para não dizer negligência, diante desse aumento, dessa escalada da exploração ilegal nas terras Yanomami. E o Bolsonaro falava muito sobre isso, né? Então, assim, não tem nem como ficar, será que o Bolsonaro foi negligente ou não foi omisso ou não foi? O Bolsonaro, o bom do Bolsonaro, entre aspas, é que ele é muito transparente, né? Muito fala tudo o que pensa. Então, o que a gente viu nesses 4 anos sobre o que o Bolsonaro pensa dos povos indígenas, dos povos quilombolas, ele não fez questão de esconder isso de ninguém. Ele deixava isso muito claro. Então, é só olhar um pouquinho para a postura dele diante dessa situação que a gente chega a uma análise fácil disso que a gente está vivendo. A senadora Elisiane Gama, que é líder do Cidadania no Maranhão, ela fala em crimes de lesa pátria e acusa garimpeiros e madeireiros de terem contribuído significativamente para essa situação atual dos Yanomamis e diz que o Congresso Nacional, em especial o Senado, precisa agir para aprovar com urgência projetos relacionados à preservação dos povos originários e também para a realização de audiências públicas que discutem mais a fundo toda essa questão. Vamos ouvir, por gentileza, a senadora Elisiane Gama. Bom dia, senadora. Olá, Diego Amorim, os ouvintes da Rádio Nova Brasil FM, uma satisfação enorme estar conversando com vocês. Na verdade, as imagens dramáticas sobre as graves condições do povo Yanomami são absolutamente chocantes para todo o Brasil, não apenas para o Brasil, mas para todo o mundo. Uma nação como a nossa, que ela é construída sobre valores cristãos e outras doutrinas humanitárias, não pode aceitar uma realidade de forma tão passiva. Os brasileiros precisam se indignar e ir às ruas, cobrar ações concretas das autoridades, cobrar ações em relação à omissão daqueles que puderam fazer e não fizeram. O governo Bolsonaro é, para mim, o maior responsável por essa tragédia. Usou as sombras das florestas longínquas aos brasileiros para perpetuar um crime de lesa pátria, de lesa humanidade. Aliás, esse governo ele acabou aplicando o conceito de passar uma boiada sobre os Yanomamis, e essa boiada é representada por garimpeiros, madeireiros inescrupulosos e por criminosos travestivos de empreendedores. As falas que nós acompanhamos desses madeireiros eram revoltantes e nós, na verdade, demonstramos isso em vários momentos, a nossa indignação. O Congresso e o Senado, em particular, têm muito a contribuir para que esses crimes não se repitam, fazendo audiências públicas, criando comissões, aprovando projetos em defesa dos povos originários. Vejo que nós aqui no Senado Federal nós temos, não há dúvida nenhuma, um grande papel nesse momento da história do Brasil. Muito bem, essa foi a senadora Elisiane Gama. Eu também ouvi o senador Messias de Jesus, ele que é líder do Partido Republicanos no Senado Federal e é de Roraima. Ele concorda que é urgente a ajuda humanitária aos indígenas da terra Yanomami, mas diz ser justo e inaceitável que se atribua somente ao governo Bolsonaro a culpa e o peso dessa situação que nós estamos vendo e vivenciando, que veio à tona, sobretudo, nos últimos dias. Vamos ouvir também o senador Messias de Jesus. Bom dia, senador. Ô, meu caro Diego, primeiro, com relação à visita do presidente Lula ao estado de Roraima, é preciso estabelecer a verdade. O sofrimento nos distritos indígenas de Roraima acontece há mais de 3 décadas, principalmente nas comunidades Yanomamis, devido à dificuldade de acesso e até por resistência à entrada de auxílio. Em algumas comunidades, é lógico. A ajuda de fato aos Yanomamis nunca existiu como necessária. A situação é gravíssima. Nota-se diversos indígenas venezuelanos, o que é costumeiro, procurarem Roraima, em especial os distritos indígenas, em busca de solução para os seus problemas, principalmente de saúde. Porém, é injusto e inaceitável imputar a culpa apenas ao governo do presidente Bolsonaro.
enquanto os governos Lula e Dilma, em 14 anos, não mudaram essa realidade. Por isso é importante que a verdade seja estabelecida. É urgente o socorro ao povo Yanomami, mas sem criar esse discurso político com teor sensacionalista e falso, para fazer cena mundo afora e se esquivar, logicamente, de uma culpa que a administração deles também carrega. E espero que ele possa agora definitivamente restabelecer, levar saúde e dignidade aos povos Yanomamis que tanto precisam. Tiveram suas terras demarcadas, mas depois de demarcadas suas terras, todos os governos, sem exceção, ficaram distantes das necessidades dos povos Yanomamis no estado de Roraima. Muito bem, essa foi a participação do senador Messias Jesus, do Republicanos de Roraima. Mauro, Michele, essa demarcação da terra dos índios Yanomami completou 30 anos, 3 décadas, em maio do ano passado, por isso que o senador se refere nesse tom, dizendo que são 3 décadas de demarcação e vários governos, enfim, estiveram no comando nesse período e a situação é a que a gente está vendo aí nos últimos dias. Encontrar responsabilidades é fundamental na política, na gestão pública, para que se identifique o problema, se faça o diagnóstico e erros não se repitam. Então é muito natural que se olhe para a situação e tente ver como é que nós chegamos até aqui. Atribuir culpas a adversários políticos também é do jogo. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos neste país o discurso de herança maldita, né? Todo governo que entra diz ter assimilado, absorvido uma herança maldita do governo anterior. A ponderação que eu faria, se o nosso ouvinte me permite, é só o seguinte: cuidado com o tom e a intensidade e até quando a gente vai olhar para trás. Por óbvio, nessa situação, e eu comecei a coluna dizendo, não tem como a gente fechar os olhos porque a gente acabou de sair do governo Bolsonaro e fica muito claro que há no mínimo, omissão e negligência. Agora, acompanhando nas redes sociais esse assunto nos últimos dias, eu até demorei a trazer aqui na coluna, fiquei acompanhando, vendo qual que seria o rumo dessa história toda. Eu vi muitos parlamentares do atual governo, da base do atual governo, que gastaram mais energia e mais tempo nas redes sociais para colocar o dedo no governo Bolsonaro, e maravilha, ótimo, lindo, beleza, mas agora nós temos um novo governo que tem a caneta na mão, que tem o poder. O presidente Lula, na minha opinião, faz muito bem em imediatamente ir até lá, junto com a ministra da Saúde, junto com a equipe. Política é gesto, política é símbolo, e esse gesto é muito forte, essa simbologia é muito forte, de demonstrar, poxa, identificamos o problema, vamos resolver agora, vamos até lá. Vamos olhar lá pessoalmente toda essa situação. Mas para se zerar as dúvidas e na cabeça do brasileiro não ficar essa loucura que a gente vive hoje de narrativas, de redes sociais, que aí se coloca a culpa no governo Bolsonaro, se diz que a Damares foi omissa, foi negligente, depois vem o Flávio Bolsonaro, senador, filho do ex-presidente da República, e escreve vários tweets colocando um monte de números. Isso é mentira, estão querendo pegar no pé do meu pai, olha aqui o que a gente fez pelos indígenas. E aí o coitado do brasileiro fica zonzo com essa história. Para se tirar essa dúvida, é só o atual governo fazer o que tem que ser feito. Agora a caneta está na mão do governo Lula. Eles têm o poder das políticas públicas, está tudo na mão deles. Então, a partir do momento em que se toma a atitude de se olhar para essa situação, de se começar a se fazer algo, aí você fala, não, então tá, então agora a coisa está sendo feita, e isso obviamente vai ser usado politicamente. Também é de uma ingenuidade, e os bolsonaristas, os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro sabem disso. Achar que isso não vai ser usado politicamente é muito ingênuo. É do jogo político, e não vai ser só a terra Yanomami. Tudo que for feito melhor do que o governo anterior, e não vai ser muito difícil, porque o governo Bolsonaro em muitos aspectos deixou terra devastada, vai olhar para trás e vai dizer, olha, o governo Lula fez isso, no governo Bolsonaro estava assim. Pronto, já está feito, a discussão política, a narrativa política já está colocada. Só me preocupa um pouco esse tom e essa intensidade, porque aí de fato o brasileiro acho que já amadureceu muito, e aí o ouvinte, o eleitor, olha para um tweet, olha para um comentário político e fala assim, peraí, beleza, mas vamos lá, e agora? O que vai ser feito, né? Talvez antigamente, anos atrás, esse jogo político funcionasse, de só colocar o dedo na cara do adversário político e culpá-lo pela situação, mas agora eu acho que já existe uma maturidade política em andamento no país que cobra um pouco mais disso. Coloque o dedo na cara do adversário e agora vamos lá, resolva a situação, porque você agora é governo.
é essa minha participação de hoje, Mauro, Michele. Obrigada, Diego. E que o Obrigado, Ministério Diego. Público Federal, né, que já viu uma grave situação, que possa agir, que é o órgão Investigar, né? responsável, Investigar e se responsabilidades, houve, é. de fato, omissão, que isso seja responsabilizado. Tem até uma reportagem no G1 que mostra, né, que os líderes indígenas falam que tem 28 mil Yanomamis que vivem nessa região e durante os 4 últimos anos essa região foi tomada por mais de 20 mil garimpeiros, ou seja, quase a mesma população entre os indígenas, né, os povos originários, e os garimpeiros que tomaram essa região. Tudo isso tem que ser apurado. Obrigada, Diego. Imagina, o Sérgio está dizendo aqui no nosso chat, não vamos punir os culpados, vamos passar pano na culpabilidade do Bozo. Nada disso, não é isso que eu estou dizendo. Tem que fazer isso, tem que punir, mas não se gastar muita energia com muito tempo punindo quem fez, e tem que fazer, porque os caras estão lá passando fome, a situação está crítica. Então é fazer ao mesmo tempo que se pune e dosar a intensidade disso, porque senão a gente vai ficar só aqui anos e anos e 4 anos de governo Lula falando mal do governo Bolsonaro. É isso aí. Valeu! Valeu. Nova Manhã. Conexão Brasília. Com Diego Amorim.